Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho trazendo médicos aí que são exemplos para mim, para trazer suas histórias, suas cabeçadas, seus acertos, para ver se a gente consegue modelar um pouquinho e fazer uma medicina melhor aí para o nosso futuro. Hoje, todo mundo reclamando que eu fico trazendo aí a sardinha para o meu lado, né? Mais um oftalmologista aí renomado participando aí do mais um nosso episódio, tá? Médico oftalmologista, tem que sempre pegar minha cola aqui, com segmento aí, com foco em segmento anterior, tá? Idealizador aí da ContiSelf, vamos conhecer bastante aí essa startup aí que está prestes a completamente aí, quase virar um unicórnio aí. Esposa e pai de 3, tá? Doutor Rodrigo Hoffman Jardim. Fala, Rodrigão, tudo bem? E aí, Ricardo, tudo ótimo, graças a Deus, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Estamos aí para ajudar aí os seus seguidores aí, as pessoas que têm seguido aí as suas redes sociais, a contar um pouquinho de histórias diferentes aí na medicina. Com certeza, vamos com tudo. Como sempre aí, te agradeço aí para caramba pelo tempo, pela oportunidade de estar participando. Certeza aí que vai ser uma baita de uma história. Vamos então aí por essa inovação aí, novidade aí, da onde apareceu a ideia dessa startup aí que tá decolando aí, conta pra gente. E o que ela faz, né? Não, bacana. Tudo começa de uma maneira não planejada, né? Então, muitas vezes, existem alguns colegas que têm alguns planejamentos aí que, como a gente estava falando anteriormente, que o cara se planeja para sair da assistência, né? E a ContiSelf não surgiu dessa maneira, foi uma coisa do acaso. Eu estava tendo uma dificuldade dentro do meu consultório em relação ao repasse dos colegas que trabalhavam lá, que não estavam no contrato social, e quando eu trabalhava em algumas clínicas também, eu tinha a mesma dificuldade com o meu repasse, que é quando o repasse ele é bitributado, né? Quem tem clínica hoje, tem colega que trabalha na clínica, escuta isso direto, né? O colega sempre fala, pô, meu repasse é bitributado, como é que a gente vai fazer? Como é que resolve? E aí, um cunhado meu, ele é desenvolvedor, ele trabalhou muito tempo num banco, inclusive desenvolvendo o personal banking de um banco, conheci toda essa parte desse mercado de cartão de crédito e de split de pagamentos. E aí a esposa dele estava fazendo o BPO financeiro da minha clínica, que muitos colegas aqui acabam fazendo isso, né? Passa o financeiro para uma pessoa de confiança, para a gente não ser muitas vezes enganado pela pessoa que está no financeiro. Eu tive um problema nessa área específica. E aí essa cunhada minha falou, Rodrigo, eu vou te ajudar no BPO, ela era formada em finanças, começou a fazer o BPO para mim e engravidou. Olha que loucura, gente. Ela engravidou. Aí o marido dela, desenvolvedor, liga para mim e fala assim, Rodrigo, eu não quero te prejudicar, mas eu não quero que a minha esposa vá fazer seu financeiro presencialmente. Eu posso desenvolver um sistema para sua clínica, para fazer o fechamento de caixa à distância? Não tem problema nenhum. Problema nenhum, pode fazer, vamos fazer o sistema. Quando ele começou a fazer o sistema, eu comecei a falar, pô, dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo ali, pô, isso aqui resolve isso, pô, e o livro caixa? Nós desenvolvemos um sistema que automatizava... Nesse momento ele já se arrependeu de ter te proposto isso, né? Pô, chato pra caramba, inventou 1 milhão de coisas... Mas o cara é empolgado também, né? Na verdade, tudo que a esposa dele fazia manual para mim, o sistema iria comportar. E uma das coisas era o livro caixa, né? Então, para quem não sabe, para os colegas que não sabem, talvez de recém-formados ou alguns outros médicos aí, o livro caixa é um documento que você preenche dentro do seu consultório com todas as suas despesas e o valor daquelas despesas, não são todas, mas algumas despesas específicas, saem da base de cálculo do imposto. Então, se você tem uma despesa de 15 mil e toda ela pode ser colocada nesse livro caixa, você só começa a pagar imposto a partir do 16, aquele R$1.000 depois do 16. Então, a gente desenvolveu esse projeto dentro do consultório e, quando acabou, eu comecei a economizar muito, porque dentro do livro caixa tinha uma inteligência artificial, e eu falo tinha porque hoje o livro caixa não está no mercado mais, eu vou contar essa história. Eu comecei a ter uma economia de mais de 30% de imposto dentro da minha declaração. Aí, o Eduardo, ele estava dentro de uma empresa dentro de um coworking que tinha uma incubadora e uma aceleradora de startups. A gente não tinha aberto CNPJ. Um segundo, cara. Pessoal,
continua no episódio, porque se você ficar achando que o livro caixa vai ser tua solução, você vai ter um problema. É isso aí. O Rodrigo vai contar. É isso aí, valeu. Então, cara, aí a gente fez aquele negócio, o negócio começou a dar certo, começou a gerar economia. Aí o Eduardo estava dentro de um coworking, a empresa dele, que ele prestava serviço para um banco, via PJ, e lá tinha uma aceleradora de startups. Pessoal, acelerador de startups é um ambiente que ele prepara a startup, uma ideia que resolve uma dor para ir para o mercado. E aí ele chegou para mim e falou assim, Rodrigo, eu posso levar o livro caixa para dentro da incubadora, da aceleradora? Falei, pode. Fomos lá, apresentamos, de 100 startups, 9 foram selecionadas e a gente foi selecionado. A gente nem startup era, não tinha CNPJ, tinha nada, só tinha o POCzinho lá que funcionou dentro do meu consultório, né? O protótipo que funcionou no meu consultório. Fomos acelerados durante um ano, no final desse ciclo de um ano a gente foi investido por um investidor, foi uma surpresa para mim, eu não esperava isso. Outra serendipidade, o cara que foi o investidor, a família inteira dele, e eu não sabia, nenhum investidor. Cara, olha isso aqui, olha isso, essa história é de louco. Fui almoçar com o cara, contando a história para ele, e a gente descobre que a família inteira do cara é paciente do meu pai. Você tem noção do negócio desse? O pai dele, paciente do meu pai, que meu pai é oftalmologista também. Paciente, o pai dele, a mãe dele, os filhos dele, ele, a esposa, os irmãos, todo mundo era paciente do meu pai, né? Eu falei assim, caraca, velho, que loucura, né? Então, essas coisas são interessantes, como é que isso acontece na vida. O cara investiu na startup e, a partir desse momento, aconteceu uma mudança. Deus adorava o teu pai, né? Graças a Deus, graças a Deus. E uma coisa interessante é que quando você passa por uma experiência dessa, você tem uma mudança de mindset. Que aí você começa a ver, pô, cara, dá certo. Caramba, velho, eu comecei fazendo um negócio que chegou num lugar que eu não imaginava. Então você começa a ter uma outra visão, uma outra observação do mercado. Então eu comecei a observar e estudar. Comecei a estudar direito tributário, comecei a estudar contabilidade, comecei a estudar gestão. Falei, cara, tem muita coisa aí, tem muito dinheiro na mesa, no sentido de economia para mim, como empresário da área médica. Então, eu comecei a observar, falei, cara, dentro do tributário, o que mais que a gente pode fazer dentro da clínica, além do livro caixa? Pô, o repasse médico, que aí entra o que você falou, né, a galerinha esperar aí para a gente contar. Na hora que você vai receber de uma clínica e você não é sócio dela, o seu repasse é bitributado. Eu já vou explicar. Da mesma maneira, se um médico trabalhar na sua clínica e ele não estiver no contrato social, não for sócio, o repasse dele é bitributado. Como que ocorre isso? Vamos lá, o paciente pagou lá R$300 na consulta, 150 para você, 150 para a clínica. A clínica emite uma nota fiscal de R$300 para o paciente. Para você, depois, você médico que atendeu o paciente receber, você emite uma nota contra a clínica de R$150. Então, você teve uma cobrança de imposto sobre 450, sendo que o fato gerador era 300. Chamei meus dois sócios, o investidor e o sócio inicial, e falei assim, cara, tem esse negócio aqui, vamos fazer, fui insistindo. Acabou que aconteceu, a gente fez todo o projeto de split de pagamentos, e aí, resumindo a história, o split de pagamentos explodiu. A gente hoje tem 7 mil médicos usando a plataforma, estamos em mais de 1.000 empresas jurídicas aí, já estamos em 20 estados do Brasil, praticamente em todas as capitais, e o livro caixa, que a gente começou lá atrás, está engavetado. Então, as coisas inacreditáveis, né? E aí a gente evoluiu. Como eu emito as notas fiscais, os recibos médicos assinados digitalmente na minha plataforma, eu tenho acesso aos recebíveis médicos. Então, eu sei mais ou menos como médico e como empresário, como empreendedor, que muitas vezes aquela nota é emitida no dia de hoje, o médico só vai receber algum tempo depois, 3, 4 meses depois. Então, a gente começou a fazer antecipação desses recebíveis. Como eu tenho acesso também a todas as notas fiscais, eu comecei a fazer a DEMED. Todos de cartão, né?
Não, recebível, qualquer recebível. Se você emitir uma nota fiscal para uma prefeitura que ela só vai te pagar daqui 6 meses, eu antecipo essa nota também para você. Se você tem uma operadora de saúde que te leva 3 meses para pagar, eu consigo antecipar esse recebível para você também, tá? E uma outra coisa bacana é que aí a gente criou uma conciliação contábil. Então, um dos meus sócios é contador, esse investidor, ele é contador, e ele quis investir na startup por causa do livro caixa, que resolvia um problema interno da contabilidade dele, ou seja, resolvia a dor minha como médico e resolvia a dor dele como contador. Até isso é interessante contar para o pessoal. Toda startup começa resolvendo uma dor muito específica. Existe um problema, você cria uma solução que resolve o problema e depois você monetiza ela no mercado. Basicamente, isso é o que é uma startup, tá? É um modelo de negócio focado em resolver uma dor específica daquela pessoa, daquela empresa. Então, a gente começou a fazer isso, né, essa questão do split de pagamentos, emitir as notas fiscais automaticamente, que é uma conciliação fiscal, ou recibo médico assinado digitalmente, e aí eu comecei a fazer 2 documentos contábeis. Para quem não é da área, eu vou explicar. Existe um documento chamado DMED, que é um documento que a sua empresa médica tem que emitir ao final do ano para a Receita Federal, dizendo quantos pacientes você atendeu, que você emitiu nota fiscal para pessoa física. Então, você tem que ter uma lista disso e encaminhar, chama DMED. E uma outra situação é quando você emite os seus recibos médicos, você tem que fazer mensalmente, apesar dos contadores fazer de forma anual, mas é errado pela Receita Federal, você fazer o carnê-leão. O que é o carnê-leão? Você vai falar o número de recibos que você emitiu naquele mês, se você tiver dentro do livro caixa de despesas, você faz a diferença é a base de cálculo do imposto da pessoa física, e ali você faz uma DARF daquele imposto que deve ser mensal, a gente não faz, os contadores não fazem, mas a lei diz que tem que ser mensal. Então, a gente consegue fazer o carnê-leão, porque a gente tem acesso a todos os recibos médicos emitidos, e a gente também consegue fazer a DMED, porque a gente tem acesso a todas as notas fiscais emitidas. E a Condicelf, claro, ela evoluiu, a gente como fintech da área da saúde, tem a maquininha, faz cartão de crédito, faz cartão de débito, a gente falou, cara, vamos fazer isso em dinheiro? Então, a gente começou a fazer o split em dinheiro, fazer toda essa conciliação de eliminação da bitributação, ou seja, voltando lá naquele ponto. Bitributado por quê? O médico emite uma nota para a clínica de R$ 150 e a clínica emite uma nota de 300 para o paciente de um procedimento de 300. Ok? Quando eu faço o split, o médico emite a nota de 150 para o paciente e a clínica emite a nota de 150 para o paciente, passando a ser R$ 150 cobrados impostos, que é o mesmo fato gerador real daquela consulta. Basicamente é isso. A partir desse momento, a gente começou a ver demandas de mercado daqueles próprios clientes que a gente já atendia resolvendo a dor da bitributação. Parcelamento de consultas, a gente passou a fazer o split em dinheiro, em PIX, em boleto e crediário, que é o parcelamento. Então, a gente também consegue fazer essa divisão de pagamentos em todas essas formas de recebimento ali na clínica, na nossa máquina, tá? E é isso, essa luta diária, gostosa pra caramba, né? Eu amo falar desse modelo de negócio, disso que aconteceu, porque eu não planejei. Aconteceu, por acaso, por uma resolução de uma dor interna, e hoje nem a dor interna que eu resolvi eu tenho utilizado mais essa questão do split de pagamentos, então a gente se posiciona no mercado hoje, aconteceu como uma fintech, né, que é uma empresa financeira que resolve problemas dentro das clínicas e hospitais. Basicamente, é isso daí. Beleza, show de bola. Agora vamos voltar aqui, que todo mundo está achando que você não é mais médico, tá? Vamos desconstruir aí isso daí. Conta pra gente aí, você é nascido em BH, Mineirão mesmo, e... como é que era a tua constituição familiar aí? Você já deu aí um spoiler para a gente que teu pai é oftalmo. Conta para a gente aí como é que foi a tua infância, como é que era a tua parte aí acadêmica, estudioso, esportista, como é que era aí? Onde é que você se enquadrava aí nessa história? Então, lá no início, né, de tudo, assim, eu sempre tive uma família muito boa, muito estruturada, pai e mães também estruturados, inclusive estão juntos até hoje, assim, uma família muito equilibrada. Meu pai sempre foi graças a Deus. Meu pai sempre foi um cara muito estudioso, né? Então acompanhei isso na vida dele. Meu pai é aquele cara que acorda
4 horas da manhã, 3:30 da manhã, vai malhar. Inclusive, hoje eu passo vergonha perto dele, tá? Eu estou bem acima do peso aí. Meu pai está com 73 anos, tem barriga de tanquinho, é literal, uns bração, malha todo dia. E é aquele cara que super determinado, né? Veio de uma família muito simples e lutou, alcançou, conquistou tudo. Então, isso acaba influenciando muito os filhos, né? A família inteira tem ele como referência. Então, assim, acorda 3:30 da manhã, 4 horas da manhã está malhando, 5 horas da manhã está lendo os artigos e os livros dele. Então, eu convivi vendo isso, né, durante minha vida inteira. Então, eu tinha aquela ideia de falar assim, desde os 10 anos de idade, eu olhava para o meu pai como uma referência e falava assim, cara, eu vou fazer medicina. E quando eu cheguei ali próximo... Tenho irmãos. Eu tenho um fisioterapeuta que, na verdade, hoje é empresário, dono de academia, passa um perrengue agora, cara, na pandemia terrível. Eu tenho uma outra irmã também, que é administradora, que também é dona de academia, passa um perrengue também. E tem uma outra mais nova, que é biomédica, fez 3 faculdades, hoje é biomédica, e trabalha com a parte de estética. Só eu fiz medicina. E quando eu cheguei ali nos 18 anos, aquele conflito que muita gente passa, né? Falei assim, cara, não vou fazer... estudava? Gostava de estudar ou tu não gostava de estudar, cara? Nada, era o dia inteiro na rua, sem camisa, de short, descalço, brigando na praça que tinha lá em frente de casa. BH mesmo. Isso a gente está falando, eu tenho 44, né? Então a gente está falando 40 anos atrás. Hoje você esquece isso, né? Então a gente ficava, cara, na rua até 2 horas da manhã, não tinha esse negócio de estudar, não. Então, assim, passava nos perrengues, entendeu? Não passava com nota alta, não. Era uma luta para estudar e tal. Mas eu sempre mirava nisso. Eu via meu pai e falei, cara, pro meu pai deu certo estudar, velho. Uma hora vai ter que acontecer, entendeu? Essa chave vai ter que virar, mas eu deixei essa chave virar no vestibular, tá certo? Tá. Então, aí na época do vestibular, eu falei, pô, será que eu vou fazer medicina? Não vou fazer medicina e tal? Será que é por causa do meu pai? Entrei num conflito, fiz o vestibular de medicina, não passei. Na época eu tentei também a parte de comércio exterior. Eu tenho um pouquinho de conhecimento na área de gestão por causa disso. Eu entrei, fiz comércio exterior, fiz 2 anos de comércio exterior, e aí falei, cara, é medicina mesmo. Fiz comércio exterior? Pô, que legal, cara. 2 aninhos, fiz. Então, eu fui um dos primeiros estagiários da Receita Federal no Porto Seco de Confins, em BH. Conheci muita gente, aprendi muita coisa naquela época, mas nada relativo ao que viria a acontecer. Claro que me influenciou um pouco essa questão de gestão, claro, né? Entrei, fiz o curso básico de administração, mas aquilo ali ficou no passado, só veio depois acontecer, depois da residência, né? Então, fiz 2 anos de comércio exterior, falei, cara, é medicina, fui lá, fiz 2 anos de cursinho, passei em Petrópolis, né, como eu estava te falando, fiz a minha faculdade em Petrópolis, depois eu voltei para BH, eu fiz a minha especialização em oftalmologia na Santa Casa, e aí depois aconteceu... Mas já tinha certeza da oftalmologia durante a faculdade? Medicina era pré-requisito. Tá, entendi. Já era pré-requisito, eu já sabia, eu já entrei, entendeu? Pensando nisso. Eu tive umas quedinhas por rádio, né? Falei, pô, rádio é legal. Eu sempre fui um cara grande, assim, mais bruto. Aí eu falei, pô, fazer cirurgia de catarata, será que ortopedia não é melhor, né? Mas passou rápido, assim. No primeiro ambulatório de ortopedia passou, tá certo? Então, medicina foi um pré-requisito para o oftalmo, então, quando eu formei, eu só fiz prova para o oftalmo. Eu fiz uma prova no Rio também, que foi um bom sucesso, né? Me encontrei na faixa de Gaza, ali junto às 3, né? Brasil, linha amarela, linha vermelha. Mas aí, como eu passei aqui em BH, falei, cara, vou voltar, vou ficar em casa com os meus pais, tinha esse desejo, então eu vim, fui aluno do meu pai, solteiro na época. Solteiro. Fui aluno do meu pai, né? Meu pai, ele era um dos coordenadores, ele não era o chefe, mas era um dos coordenadores da plástica ocular da Santa Casa, então eu fui aluno dele também na residência, foi uma honra muito grande. Pô, cara, sem noção, né, velho? Sem noção. Quem tem
quem tem esse privilégio sabe o que eu estou falando. E hoje ainda auxilio ele, né? Então, toda sexta-feira à tarde, inclusive amanhã, tem plástica para fazer, toda sexta-feira à tarde eu vou lá, faço questão, vou lá, auxilio ele, do início ao fim, todas as cirurgias eu estou lá com ele, toda sexta-feira agarrado, sexta-feira à tarde, mó orgulhoso lá com ele, né? Momento família. Pô, cara, legal demais. Aí você consegue conversar sobre tudo, né? Assim, durante a semana e final de semana é muito puxada a minha rotina, muitas vezes eu não consigo nem ver meu pai na casa dele, eu vejo meu pai no bloco, olha que doideira, né? Que aí eu tenho que falar, pai, como é que tá a mãe, como é que tá os irmãos, como é que tá isso e tal. Então a gente tem esse momento muito agradável toda sexta-feira à tarde. E aí fiz a residência, quis me especializar na parte de segmento anterior, poderia ter feito plástica, né? Meu pai na época ajudava a coordenação, mas eu resolvi fazer segmento anterior. Boa questão. Por quê? Cara, vamos lá, né? Pronto, cara. Para que você foi inventar, porra? De fazer diferente, porra? Vamos lá. Na hora que você vê segmento anterior, é bonito pra cacete, né, velho? Você operar segmento anterior é muito bonito. Então, assim, muitas vezes a plástica parece que está um pouco fora, assim, da oftalmologia mesmo, apesar de ser, né? O cirurgião plástico faz uma pálpebra, tá certo? Vai arrumar problema em casa, hein, porra? Não, vou não. Um cirurgião plástico faz pálpebra, ele não faz cirurgia de segmento anterior, né? Então, na época, eu resolvi fazer segmento anterior. Acaba que hoje, na verdade, eu nem opero muito as minhas cataratas, tem um colega que opera junto comigo, e faço mais refrativa e a parte de anel, a parte de ceratocone, né? A minha especialidade é essa, inclusive eu sou colaborador, preceptor do serviço de cirurgia refrativa e ceratocone da Santa Casa de BH. Então, mas hoje eu faço, se eu quiser, eu faço pálpebra, né? Estou com meu pai acompanhando ele há tanto tempo, algumas pálpebras eu faço também. Não é minha especialidade, eu não vendo isso, tá? Eu não chego no meu consultório e vendo, mas eu faço uma pálpebra com muita tranquilidade. Mas não é aquilo que me dá tesão, né? Então, a gente acaba fazendo aquilo que a gente gosta. E aí aconteceu essa questão da Conself, né? Eu abri meu consultório, trabalhei um período com meu pai, falei, cara, eu quero ter a minha Meu pai coisa, tem consultório, né? cara. Doutor Hélio tem consultório, trabalha junto com alguém. Como é que é a estrutura dele e por que você não continuou nessa estrutura? Cara, é engraçado isso, né? A gente estava falando sobre o mercado, né? E isso é interessante também para os colegas aí. Meu pai, ele sempre teve um consultório particular e alguns convênios muito específicos na pessoa física. Ele não fez essa migração para a pessoa jurídica. E o local que ele está em Belo Horizonte é tipo assim, é o miolo do miolo do miolo da área oftalmológica. Então, assim, ele não conseguiu migrar os convênios da pessoa física para a pessoa jurídica. E como a gente tinha dificuldade ali, é super difícil você abrir esses convênios, acabou que eu consegui atender fora do consultório dele. E acabou que eu acabei crescendo, montando meu próprio consultório na periferia, meu consultório cresceu, comecei a trabalhar em outras estruturas maiores, e vou lá, atendo lá de vez em quando, mas não é muito assim comum, e é uma clínica específica de plástico ocular. O meu pai, ele tem uma caixa de prova, atende na caixa de prova até hoje, faz retino até hoje, não tem autorrefrator, não tem green, faz muita refração também, tria muito paciente, mas é um consultório de plástica, entendeu? Então não tem outras propedêuticos, não tem propedêutico de segmento anterior, Entendi. Então eu ficava muito limitado lá. Então acabou que eu comecei a fazer algumas coisas fora e não consegui voltar, né? Mas faz parte da vida isso daí. E aí depois que eu abri meu consultório, faz parte. Aí depois eu comecei com esse consultório meu, esse consultório cresceu, né? Começou a dar volume, começou a fazer uma diferença, começou a ter uma relevância. Meu consultório tem 11 anos, esse na periferia. Está com 11 anos. Então, ele é um consultório que começou a ter uma certa relevância e eu acabei me concentrando lá, e foi lá que eu acabei descobrindo a Conself e que trouxe a gente aqui ao início da sessão aí da nossa reunião. Me diz um negócio, você nunca teve vontade de fazer alguma coisa fora de BH, de para fora do Brasil? Como é que foi isso? Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Acha que não tem necessidade? Cara, então,
é sempre necessário. Na minha visão é o seguinte, se um filho meu estiver fazendo medicina... Tem uma peculiaridade diferente, né, cara? Porque a Santa Casa também é um centro também que dispensa comentários, né? Sim, sim, mas a experiência fora é importante, porque abre a mente, né? Então, assim, se eu tiver um filho hoje fazendo oftalmo, meus meninos tudo novinho, né? O mais velho está com 10 anos. Então, tem uma de 1 ano, Samuel. Tem o Samuel de 10, tem a Sofia de 6 e a Antonella de 1 ano e 3. Então a cada 5 anos, um menino. Então, cara, se o meu menino estivesse hoje fazendo oftalmo, eu ia querer que ele tivesse uma experiência fora, né? Conhecer um centro fora, nem que seja um observership mesmo, não precisa nem ser um fellowship, mas eu acho que é importante. Mas na minha época, o que aconteceu? Na época da residência eu casei, então foram várias coisas acontecendo durante esse processo que acabaram não me dando esse desejo real de fazer, né, alguma coisa fora. Porque, assim, querer todo mundo quer, né? Só faz quem tem desejo. O desejo é que você fala assim, cara, vou pagar o preço que for, vou deixar a mulher aqui, vou deixar filho, vou deixar tudo, vou deixar receita, vou ver o que eu faço, vou vender aqui um apartamento e vou para fora, ou então tem um pai para ajudar. Eu tinha outras prioridades, mas eu acho interessante. E para quem pode, eu acho importante ter uma experiência fora, né? Qual que é a importância, Renato? Você chega lá e você fala assim, bicho, esses caras não são melhor do que a gente, não. Entendeu? Exatamente. Sinceramente, esses caras aqui... o Brasil é foda, velho. É foda. A residência que eu fiz é foda. Então, assim, você ter essa experiência, você equilibra algumas questões. Você já não olha para os caras e fala assim, os caras são melhores que a gente. Não, o que vem de fora é melhor. Então, essa experiência é muito gostosa. Você ganha uma autoconfiança. E a autoconfiança é um dos segredos do sucesso, né? Então você vai ganhando confiança no seu trabalho, na sua expertise, no que você conhece, e você vai evoluindo. Agora, se você sempre fala assim, cara, eu nunca vou chegar a ser igual a esses caras, você nunca vai chegar. É fato. Sim. Né? A gente não chega onde a nossa mente, a gente não vai chegar onde a nossa mente não chegou primeiro. Então, sim, se eu tivesse um filho hoje numa situação dessa e ele tivesse as oportunidades, eu ia querer que meu filho fizesse alguma coisa fora, assim. E eu também, óbvio, né? Mas na época não era a minha prioridade. Me diz um negócio. Você então terminou as especializações, começou a trabalhar um pouco aí nos momentos que você tinha mais leve com teu pai, abriu tua estrutura, o negócio foi crescendo. E como é que foram aparecendo aí as outras oportunidades na tua vida de outras clínicas, outros centros? Serendipidade. Trabalhando mais uma vez, né? Trabalhando como oftalmo ou trabalhando já dentro de uma parte mais administrativa? Como é que foi? Então, cara, tudo foi muito... Não foi planejado, essas coisas na minha vida é uma coisa bem legal, assim. Eu tava no R3, tava andando na rua, cara, indo para casa, e um cara que trabalhava na Santa Casa, ele já tinha trabalhado na área de exames lá da Clínica de Olhos da Santa Casa, me encontrou no meio da rua e falou assim, ô doutor Rodrigo. Eu falei, oi, tudo bom, cara? Tal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer trabalhar na Oculari? Eu falei assim, nem estava pensando nisso, cara, nem estava pensando, estava terminando minha residência. Falei assim, quero, como é que faz? Eu vou te apresentar uma pessoa legal, gosto de você, tal, não sei o quê. Me apresentou a gerente da clínica. A gerente falou assim, cara, tem vaga na urgência, você quer começar que dia? Que dia que tem? Tem sábado. Eu vou fazer. Comecei a trabalhar lá assim. Hoje eu sou coordenador da urgência nesse hospital e sou gestor de governança clínica. Então, assim, são coisas que você não explica. Não foi uma coisa que eu falei assim, cara, eu vou procurar emprego, né? Eu lembro na época, os meus colegas, todo mundo desesperado, procurando, eles ficavam trocando plantão de clínica, fazendo plantão de clínica, trabalhando em cidade interior, alguns até fazendo Catarina, e aquela confusão toda. E eu lá, cara, na minha, tranquilão e tal, fazendo minha residência e tal. E aí, na rua, encontra um cara, o cara fala assim, você quer trabalhar no Oculari? Então, assim, não tem explicação, é só serendipidade mesmo, né? Tá, e a Oculari, por acaso aí que você está colocando, né, uma clínica de grande porte, né? Você aproveitou essa oportunidade que muitas vezes a pessoa
olha a tua história hoje, você sendo coordenador, então foi fácil, né? Mas, na verdade, você agarrou essa Então, olha só, aí e trabalhou muito sábado, né? domingo, sexta-noite. E aí, cara, foi outra coisa interessante também, porque eu comecei a trabalhar na agência e comecei a fazer as coisas com a menor despretensão do mundo. Comecei a organizar as reuniões, comecei a dar um pouco mais de plantão do que o normal. Aí me chamavam para dar uma palestra, eu ia, não cobrava nada, e tal, tal, tal. Chegou um dia, o dono da clínica falou assim: Rodrigo, a gente tem que resolver esse negócio. Eu falei: mas tem que resolver o quê? Não, cara, você está trabalhando como coordenador aqui, você está fazendo isso, você não é o coordenador, não tem coordenador, não tem um coordenador na clínica. Então eu queria te dar uma oportunidade. Você quer ser o coordenador da urgência? Cara, eu fiquei em estado de choque. Falei assim: sério? Não, seríssimo e tal, inclusive a gente vai aqui fazer uma coisa especial para você e tal. Falei: não, aceito na hora. Eu já fazia, cara. Eu já fazia, ninguém pedia para eu fazer. Quem era esse, Rodrigão? Tem que agradecer, pô. Agradecimento eu sempre estimulo todos, pô. É o doutor José Carlos, que é um dos proprietários da Clínica Ocular, né, do Hospital Ocular. Então, assim, foi uma coisa... Oi? Teve visão, né? Teve visão. Aí depois eu comecei a ajudar em outras coisas. Tem que fazer aqui comissão de prontuário, eu ia lá ajudava. Tem que fazer aqui protocolo clínico, eu ia lá ajudava a fazer os protocolos clínicos. Vai ter reunião clínica, eu ajudava a fazer, tal. Certificação ONA, ISO, NAIRO, participava de tudo. Cara, participava porque eu queria participar. Ô, Rodrigo, a gente precisa de um gestor de governança clínica. Você quer fazer? Você já faz? Você já está fazendo? Falei: não, estou aqui para isso, estou aqui para ajudar, e assim aconteceu. Então, hoje eu sou gestor de governança e coordenador, não foi porque eu me candidatei à vaga. Eu já exercia a função e o cargo foi criado porque eu já exercia ele. Olha que doideira. Né? Então, tem um livro muito legal chamado Pense e Enriqueça, de um cara chamado Napoleão Hill. Né? E ele fala isso, assim, quando eu li o livro, eu fiquei assim: caraca, velho, que legal isso aqui, porque isso realmente aconteceu comigo. Porque ele falava assim: cara, faça mais daquilo que você foi chamado para fazer. Sempre faça mais. Não faça menos ou igual, não. Faça sempre mais. E foi assim que aconteceu, cara. Eu fiz mais. Dentro do meu consultório, quando surgiu, aconteceu, foi a mesma coisa. Eu fiz mais. Ninguém estava fazendo o que eu estava querendo fazer, né? Eu fiz um pouquinho a mais e acabou acontecendo. Então é isso, é a serendipidade, né, que a gente estava conversando, que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, do lado das pessoas certas. São esses encontros da vida, né? Toda vez que eu encontro esse que é o Jerry, toda vez que eu encontro o Jerry no Ocular, eu falo assim: ô Jerry, obrigado, porque lá atrás ele me encontrou na rua quando era residente e falou assim: você quer trabalhar no Hospital Ocular? Né? Então, isso é verdade, é o maior agradecimento de todos, né? Pô, cara, sensacional. Grande Jerry, né? Grande Jerry. Ele está lá até hoje, na parte de exames lá. Então, essas coisas que a vida vai trazendo para a gente, sem planejamento, e é uma coisa interessante, assim, que o pessoal fala assim: a oportunidade, ela tende a aparecer para todo mundo, mas só quem está preparado para ela que vai enxergar e vai tomar posse dela. Né? Então, você tem que estar sempre se preparando de alguma maneira. Você não tem que ser o melhor em tudo, né? Mas você tem que estar buscando a sua excelência pessoal, assim, o que você gosta de fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer para melhorar, e essas oportunidades vão aparecer. Né? A serendipidade vai se movimentar, o universo se movimenta para te ajudar de alguma maneira aí. Maravilhoso, perfeito, concordo totalmente contigo. Estou aqui curioso com um ponto aqui, tem 1 milhão aqui de trabalhos e atividades aqui, eu faço sempre um questionário aqui para os convidados, e aí Rodrigão me mandou uma cola. Como é que você divide tua semana, cara? Como é que você faz comecei tudo coisa aí então, vamos lá. Tempo? Você bota mais dia na tua semana? Primeiro, vamos lá. Não existe esse negócio de multitarefa, tá certo? Então, assim, desconstruindo a ideia de que você consegue fazer tudo, isso é uma mentira, e é por isso que a medicina vai se especializando, por isso que tem cara que é só faqueiro, né? Tem um outro que é só de joelho, tem um outro que é só disso e tal.
Mas aí são escolhas que você vai fazendo, são prioridades. Então, inicialmente, começou tudo misturado, embolado, parte de gestão, coordenação, residência, depois abrindo consultório, e a Condicelf. Aí chegou no momento eu falei assim, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu dividi minha semana, eu fatiei a semana. Eu não tenho mais semanas, mas a minha semana é fatiada. Eu tenho 3 dias na assistência, então tem 3 dias na semana que eu atendo como médico, não o dia inteiro, mas partes do dia, tem dia que é dia inteiro, tem dia que não é o dia inteiro. Separei 2 dias para a Condicelf, que são fixos para a Condicelf, onde eu me dedico à Condicelf, inclusive hoje eu estava lá, né? Saí de lá atrasado, né? Para os outros compromissos até, atrasou um pouquinho. E aí eu tenho lá alguns dias, uns picadinhos na semana que eu ainda tento desenvolver alguma outra coisa por uma questão de desejo pessoal mesmo. Então não existe multitarefa, cara, não existe multitarefa e você vai ter que dividir bem isso. Então no dia que eu sou médico, eu sou médico. No dia que eu sou empreendedor, eu sou empreendedor. Não dá para você ficar resolvendo pepino dentro de consultório. Então, assim, muitas vezes no dia que eu estou no consultório, eu não consigo fazer as coisas da Condicelf, eu não faço as coisas da Condicelf. Meu backlog ali de mensagem do WhatsApp, meu timeline fica uma loucura, só vou responder isso no final do dia. E, cara, você tem que concentrar, né? Que na hora que você estiver ali fazendo uma cirurgia, você está fazendo a cirurgia, você é cirurgião, o que está lá fora pode estar caindo faca, pode estar acontecendo o que for, você tem que estar concentrado. E é claro que vai chegar no momento em que as coisas elas vão se competir entre si, né? As coisas que você faz vai competir. Recentemente eu conversei com um colega que ele faz plástica e catarata, e ele falou assim, cara, meu consultório de catarata, ele não comporta mais plástica. Estou parando de fazer, eu não faço mais. Né? O cara estava fazendo 18 multifocal num dia. Para que ele vai fazer pálpebra? Tá entendendo? Não faz sentido. Então, assim, a vida vai fazendo isso, né? E você vai fazendo escolhas. Quem faz tudo não faz nada. Eu sei disso. E passo esse conflito. Todas as minhas semanas são conflituosas em relação a isso. E um dia eu vou ter que decidir entre uma coisa e outra, é fato. Não dá para fazer tudo. Só dá para fazer tudo quando você ganha muito dinheiro com uma coisa e você vira investidor em outras. Então, por exemplo, você fez um pé de meia, você vai fazer um investimento numa startup, mas você é investidor. Você não está lá na operação. Você tem um recurso, você vai investir na bolsa, você vai ser sócio lá de uma big tech lá, entendeu? Você vai construir junto com seu primo que é engenheiro, você vai construir ali uma galeria de loja, vai alugar as lojas. Mas aí é o dinheiro que está fazendo para você, tá certo? Você está pondo dinheiro para trabalhar para você. Você mesmo não vai conseguir ir lá ver se a loja, se está bem feito o projeto, se os caras estão te roubando, se o pessoal está roubando areia de madrugada, está roubando o tijolo da obra. Cara, você não vai conseguir ver isso. Você vai ter que ter alguém que vai ser seu olheiro naqueles negócios. É igual o cara que quer montar uma franquia, velho. Não dá. Não dá, cara. Se você montar uma franquia, a sua esposa não for tomar conta da franquia, um primo ou um irmão seu, cara, vai dar, desculpa a palavra, vai dar merda, né? Sim, sim. Então, assim, o conselho que eu tenho é, você precisa escolher, não tem opção. E muitas vezes a escolha é dolorosa. Se você quer fazer mais de uma coisa, o dinheiro vai ter que fazer para você. Se você não tiver o dinheiro para fazer para você, você vai ter que fazer, você vai ter que dividir. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos eu não consigo, desculpa, tá? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu separo isso nas caixinhas, igual uma caixinha, a caixinha da terça-feira, a caixinha da quarta-feira, a caixinha da quinta-feira, e tem dado certo, né? Uhum. E sou feliz hoje fazendo a assistência e fazendo empreendedorismo, e estou conseguindo ainda fazer dessa maneira. Basicamente é isso aí. E me diz o negócio, em relação à Condicelf, a gente falou pra caramba, você explicou muito bem a questão do split de pagamento e da bitributação. Eu acho que vale a pena citar aqui um ponto que é super relevante, você tinha comentado comigo inicialmente, que é a história de parcelamentos aí e possibilidades diferentes que vocês criaram aí para o médico aí que ativou bastante o mercado de vocês. Como é que está sendo feito isso hoje?
Não, bacana demais. Isso aí também foi uma coisa que a gente não planejou. É uma demanda que vem do cliente. Toda startup passa por isso. Inclusive, a startup tem que decidir o que faz e o que não faz, porque todo dia vai ter um cliente falando: cara, você faz isso, você pode fazer isso para mim? Você pode fazer isso para mim? Se você fizer tudo, você fica louco, né? Porque sempre tem uma oportunidade ali de crescimento. E existem duas formas de você crescer como empreendedor. Você pode aumentar sua carteira de clientes, ou você aumentar seu ticket dentro da carteira, né? Então, você oferecendo produtos adicionais. A gente viu uma demanda muito grande, assim, o médico, ele divide ali no cartão de crédito os procedimentos, porque ele tem a garantia de recebimento. Quando ele vai dividir isso no boleto ou no cheque, existe um risco muito alto envolvido. Então, a gente pensou o seguinte: cara, se eu tiver uma estatística do mercado de quanto que é a inadimplência que eu vou ter dentro de um parcelamento, seja no boleto, no cheque, e eu tenho um funding muito forte para suportar essa inadimplência, eu posso fazer o cálculo estatístico da inadimplência e colocar meu spread em cima dela. Então, o meu funding vai bancar a inadimplência e eu vou ganhar. Aí, Rodrigão, peraí, deixa eu ajudar a minha audiência, cara. Você já está com funding, spread, você já está matando a história toda, pô. É óbvio para você, mas não é óbvio aí. Peraí, o cara tá querendo parcelar 10 mil reais. Bota um exemplo prático dessa história. Como é que ele vai se dar? Obrigado pela ajuda. Realmente, a gente empolga, começa a falar de como a gente descobriu a estrutura do negócio e esquece de falar o que realmente importa. Então, o que a gente fez? A gente criou o parcelamento com garantia. Eu parcelo no boleto com a mesma garantia do cartão de crédito. Então, os 10 mil reais, por exemplo, de uma cirurgia, seja uma cirurgia de catarata com multifocal, a clínica consegue vender para o paciente. Eu tenho uma análise de crédito, claro, desse paciente, ele passando pela análise de crédito e ele conseguindo suportar tanto o valor que ele vai tomar de crédito, quanto aquele valor mensal da parcela. Então, o meu sistema consegue mostrar isso. A gente chama de birô de crédito, uma análise de crédito. Eu tenho um parceiro que faz essa análise, tipo um Serasa, tá? Para vocês entenderem. Então, o cliente está limpinho, ele tem condição de tomar o crédito, a parcela está dentro do orçamento dele, está tudo suportável. Isso demora muito, Rodrigo. Eu não vou perder minha cirurgia, não? 5 minutos. A análise inicial são 5 minutos, é muito rápido. Então, eu fiz a análise desse cliente, fui lá, parcelei para ele 18 vezes os 10 mil reais, vai ter uma parcela lá que o cliente vai pagar, e o médico vai receber os 10 mil reais à vista em D2. 2 dias depois que é feito, a gente deposita o dinheiro, faz um Pix na conta do médico do valor integral dos 10 mil reais. E a partir daquele momento, a minha empresa assume a responsabilidade do boleto. O médico não precisa cobrar o boleto mais, o médico não precisa saber se o paciente pagou, se não pagou, isso não importa mais, isso é um problema meu. Como que eu consigo fazer isso? Porque o cara fala assim: bicho, como é que você consegue fazer isso? Eu faço análise de crédito, faço a boletagem, descubro no mercado, eu já tenho essa estatística do mercado, é uma inteligência do mercado, quanto que é a inadimplência do mercado, coloco o meu spread e garanto toda a operação, porque eu tenho um funding que suporta isso por trás. Esse funding é um fundo de investimento que hoje é sócio da ContiSelf também, que foi uma rodada de investimentos recente que a gente fez na startup, e ele entrou trazendo esse funding, então a gente tem essa segurança de oferecer isso para o mercado, e é um produto que está fazendo muito sucesso. Assim, muitas vezes não é uma necessidade específica eliminar a bitributação na clínica, mas toda clínica quer ter um sistema de parcelamento que permita que ela venda mais particular e dependa menos aí dos convênios para financiar a sua estrutura. Então, assim, a gente está muito feliz com esse produto. Esse produto a gente está vendendo agora, começou agora em dezembro, tá? Não era um produto antigo. Toda a nossa base hoje está dentro desse processo de eliminar a bitributação. E agora a gente vai... 2021, hein, gente? Às vezes esse negócio fica perdido aí na história. Exatamente. Em 2022 é que a gente vai escalar esse produto de parcelamento, que eu sei que vai ser um sucesso. Que é uma necessidade minha, né, cara? É uma necessidade minha. Com certeza. Vai ser um sucesso. Vamos arrumar aqui, deixar aqui embaixo aqui, nos cards aqui, contatos do Dr. Rodrigão aí da ContiSelf aí para o pessoal aí acionar aí. Mas maravilha, cara. Me diz o negócio. Perguntinha básica aqui. Olhando para trás, se pudesse começar de novo, o que você faria diferente? Como tudo aconteceu sem planejamento e tudo foi acontecendo de forma
que a serendipidade me abraçou, né? Tem um amigo meu, eu fiz um curso dele, chama Plano de Voo, muito legal, chama Flávio Peralta, hoje até um parceiraço meu de negócio também, e no curso ele fala muito dessa palavra, e ela me marcou absurdamente, porque na hora que ele começou a explicar o que era serendipidade, eu fui vendo a serendipidade me acompanhando ao longo da minha vida, quase que é uma pessoa, né? Que me acompanhou. Então, cara, talvez o que eu faria diferente é muito difícil. É muito difícil. Eu não tive muitas escolhas, assim. Eu poderia ter feito faculdade em outro lugar. Talvez eu poderia ter formado em comércio exterior antes de começar a medicina. Talvez eu, sei lá, teria feito gestão, né? Eu não fiz gestão depois, né? Um MBA de gestão. Não sei, cara. Não sei de falar o que eu faria. Você sente falta disso, Rodrigo? Você acha Sinceramente, que você teria alguma importância de fazer algum curso desse? Para aquilo que eu faço hoje, não. Porque, assim, eu acabei aprendendo isso na marra, né? Estudando sozinho. Não vou falar que eu sei tudo, mas muita coisa que você aprende lá não é prática. O MBA, ele não é muito prático, entendeu? Aquilo que você aprende lá fica muito no mundo das ideias, você não consegue transportar isso para a realidade. Talvez assim, se eu fosse orientar alguém, eu ia falar para a galera procurar os cursos, por exemplo, da Starce, da G4, da V4 Company, que são coisas muito, muito práticas, assim. Cara, você aprendeu ali, no outro dia você está aplicando, entendeu? Talvez eu não faria um MBA. Mas o MBA é bom, assim, você chega num lugar e fala assim, cara, eu tenho um MBA da FGV, os caras, legal e tal. Mas do ponto de vista prático, é opinião, pessoal, pelo amor de Deus, é opinião. Quem está fazendo MBA, eu bato palma, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que ter conhecimento, mas hoje eu não sinto falta nenhuma de fazer isso. Cara. Hoje talvez eu não faria, talvez faria só pelo currículo, né? Tá lá no currículo. Pô, o cara tá falando de gestão e ele tem um MBA na FDC, tem um MBA na GV, talvez mais por isso. Eu não sinto falta pessoal. Eu acho que aprende muito mais. Cara, eu fiz MBA, cara, e assim, é exatamente isso que você está falando, cara. Então, assim, eu acho que para quem não tem experiência, para quem não passou, não passa por nada, vou te falar, foi bom pra caramba para mim, abre a cabeça, pensa de uma outra forma, é maravilhoso, mas assim, acho que seria muito melhor eu ter passado pelo que você passou, skin the game, né? Então, porque é a melhor forma de aprender, pô, não tem comparação, tá? Finalizando aqui a nossa maravilhosa conversa. Pô, ficou bom isso aqui, cara. Gostei, rapaz. Obrigado legal. Participação. Futuro. Planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos aí. Se Deus quiser, habituados a viver no Covid. Como é que você vê aí? Doutor Rodrigo, tua clínica e a Conte Selfie aí num prazo aí de 5 anos. Então, dentro da administração, do planejamento, de gestão e tudo, uma coisa que a gente aprende é o seguinte: o que a gente não consegue monitorar, a gente não administra, a gente não faz gestão, né? Então, assim, é sempre importante, aí pensando em curto prazo, a questão de gestão, de organização, eu tô com esses planejamentos da ContiSelf, dessas novas soluções aí agregadas à plataforma. Do ponto de vista médico ainda, eu não tenho nenhum planejamento específico, apesar de eu estar conversando, eu tenho um sócio administrador que me ajuda pra caramba. Eu não quis um gerente, eu quis um sócio. Então, na minha clínica hoje, eu chamei um cara que conhecia de gestão e falei com ele, cara, eu não quero te contratar, eu quero que você seja meu sócio. A gente fez um acordo, ele me pagou, na época, o consultório estava iniciando, tinha 4 anos, então não foi um valor muito exorbitante para ele, mas hoje nós dois somos muito satisfeitos. Então, a gente pensa em expansão, sim, mas uma expansão muito cuidadosa. Eu não sou tão agressivo assim do ponto de vista empresarial, talvez eu seja mais agressivo do ponto de vista empreendedor, mas empresarial eu sou um pouco mais comedido, né? Parece um paradoxo, mas não é não. Tem como explicar isso para uma outra live. Então, assim, do ponto de vista empresarial, talvez abrir uma segunda unidade na parte da oftalmologia, aumentar a minha propedêutica,
tomando aqueles cuidados que a gente conversou antes, né? Da gente, porque lá eu vejo mais essa questão como administrador e não como um brinquedo. Então eu não compraria um equipamento hoje para um desejo pessoal meu. Eu faria uma avaliação de ROI, de retorno de investimento e tudo mais. Então, assim, eu penso em ter uma propedêutica básica, melhorar um pouco a minha propedêutica, abrir talvez uma segunda unidade, mas talvez no máximo isso. Não penso a longo prazo hoje na medicina, e como tudo na minha vida aconteceu sem planejamento, não que eu não planejasse, gente, olha só, é diferente. As coisas aconteceram sem o planejamento de acontecerem, mas eu sempre tive um planejamento. E talvez por eu ter esse planejamento, essas coisas vieram a acontecer. E que mudaram o meu planejamento de longo prazo. Então, é muito arriscado você ser míope, né? Você só pensar no dia de amanhã, você tem que pensar um pouquinho longe. Mas se você pensar longe demais, é exercício de futurologia. Uhum. Quem iria imaginar uma pandemia? Não tem como. Então, assim, quando você começa a pensar 10 anos na frente, eu acho que você acaba gastando energia com uma coisa que você não tem como definir, até porque minha vida foi assim, a cada 5 anos, 5, 7 anos eu passei por um ciclo. Então eu faço um planejamento ali de 5 anos, mais ou menos, talvez no máximo 7 anos para algumas coisas, de maneira nenhuma. Tem jeito mais não. Eu não suporto mais, assim, na verdade, graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa que sempre acordou à noite e evitou de me acordar, mas a gente não tem idade mais para isso não, cara, dá certo não. Eu e minha esposa, a gente já chegou no limite, essa pequenininha de 1 ano é uma delícia, cheirosa, né, coisa de bebê, pezinho Seven Boys, com todas as gracinhas da criança de 1 ano, mas é ela e a última é a rapa do tacho, né? Então é isso, cara, não, assim, o meu conselho faça o planejamento, mas não fique preso a ele. A dica é essa, faça o planejamento, se prepare para um futuro que você não conhece, mas esteja preparado, seja flexível com o seu futuro. Porque se você for muito rígido com o seu planejamento, você pode se frustrar. Meu pai não, meu pai é um cara, se você for ver a vida dele inteira é planejada, parece que é um relógio, mas a minha não. Então, assim, você também não pode se comparar a uma outra pessoa. O cara fala, cara, você tem que planejar tudo, cara. Não, talvez não. Faça um planejamento geral daquilo que você gostaria, se envolva naquilo, mas esteja preparado para a flexibilidade, né? Tem um livro muito legal do Jim Collins que fala em empresas feitas para durar. É sensacional esse livro. E ele fala isso. Esse livro é maravilhoso. E esse livro aí, ele conta isso, assim, as empresas que estão preparadas para serem flexíveis, as pessoas que estão preparadas para flexíveis são aquelas que vão suportar essa nova geração, esse novo momento que a gente está vivendo. A gente fala muito da questão da Blockbuster e do Netflix, né? A Blockbuster, cara, pôde comprar o Netflix. Os caras chegaram lá e falaram assim, aqui, a gente quer vender, a gente quer estar junto com vocês, o Blockbuster aí, a gente tem um modelo de negócio aqui de streaming e tal. O cara falou assim, vocês querem vender por quanto? 50 milhões. O cara riu na cara dos caras, velho. Riu, falou assim, você tá louco. Você tá maluco. A Blockbuster não existe hoje. Olha o valuation da Netflix. Né? Acho que todas as empresas têm essa história, né, Rodrigão? Kodak, né? Exato. Isso. Ou seja, os caras não tiveram a cabeça flexível. Para aquele momento, o cara falou assim, caramba, eu posso estar diante de uma mudança de mercado, de disrupção de mercado, e nós também podemos estar diante de uma disrupção de carreira. Né? Então, assim, faça o planejamento, mas não seja rígido. Não seja rígido, esteja preparado para as mudanças. Isso pode movimentar a sua vida de maneiras inacreditáveis. Você pode ter uma vida que é uma aventura controlada. Né? Você não é um maluco, beleza, que não tem planejamento nenhum, mas você está sempre preparado aí para novidades. Né? Basicamente isso que eu tenho de recado para dar para a turma aí. Doutor Rodrigão, maravilhoso, cara. Obrigado aí. Tarde da noite aí, depois de um batente aí pesado, se preparando aí para acordar daqui a pouco aí para... Você auxilia desde de manhã teu pai? Não, é só de tarde. Não, cara, amanhã de manhã eu tô no plantão, pego o plantão 7 horas, vou até 13 no plantão e depois eu entro lá nas pálpebras 1h30 no bloco.
Então tá bom, Rodrigão. Maravilhoso, cara. Parabéns aí pela história. Parabéns aí. Tomara que esse projeto aí da tua startup consiga te dar aí tudo que você e teus sócios aí estão dedicando a ela, tá? Hein? Bacaníssima essa história, tá? Um prazer aí trazer e Prazer de é certa meu, cara, forma que isso. É divulgar. uma honra estar aqui. É. Então, assim, tamo junto. Vamos construir aí umas histórias boas aí pela frente. Obrigado pela participação. Maravilha. Maravilha. E eu deixo aberto aí, tá? Algum colega esteja passando por uma situação parecida com a minha, algum colega que esteja nesse momento de inflexão, de querer fazer investimento fora da medicina, quiser conversar, fico aí de portas abertas aí para conversar e dividir histórias. Digão, fenomenal, cara. Abraço, vai descansar. Abraço, valeu, irmão.